Eram 2 kg de tangerinas, não era? Hã? 2 kg de tangerinas? Para Maria Cunha, sim. Os sacos estão lá em cima ainda? Ah, estão sexta. São só os pequenos? São os pequenos. Mas para Maria Cunha mete num saco grande, logo. Ela tem tantas encomendas, por isso mete ali por baixo. E pronto, damos mais uma. Cebolas também? Sim, precisas. E então ela levou iceberg. Então faça o preço. Ah, não sabia que já tinhas levado iceberg para uma frente? Já semana passada. Cebolinho também. Couve lombada, 3 batatas doces. Couve lombada. Morrendo? Ja. 3,5 dos grossos? Este é Só falta espinafre. Sim. Para ela. Sim. Pasta picante é uma das grandes ou uma das pequenas? Muito uma das grandes. Acho que temos mais das grandes do que das pequenas. Pois. Metemos o saco também, não? Metemos o saco também. Dentro esta. 3,5 a grande. E 20 espinafres da Sim, bem Inês. Pronto. A faltam os pronto. O mercadinho nasceu de uma abordagem mais antiga ainda. O mercadinho realmente foi fruto daquele curso de operário que fiz em 98, 99. Ali éramos grupo, pronto, éramos 15 alunos e grupo bastante forte aqui da zona da Lousá. Éramos 5, 6 pessoas. E depois, quando acabou o curso, 1 ano, 2 anos depois, criou-se também tipo uma associação, coletivo, o coletivo Germinal, que fazia várias coisas. E ali, pronto, e parte do coletivo éramos pelo menos 4 ou 5 alunos deste curso da agricultura biológica. E nós pensávamos, bem, devíamos fazer uma coisa aqui na região, pronto, há mercados de agricultura biológica no Porto, em Lisboa, mas aqui, Coimbra, não há nada. E então, a primeira iniciativa que fizemos foi aqui na Ponte Velha, foi o mercadilho. O mercadilho, não mercadinho, mercadilho. E havia ali no Areal das Festas, que se vê daqui, pronto, né, assim, que era espírito, pronto, era não só agricultura biológica, claro, não, ninguém estava certificado neste momento. Era também espírito de trocas, de velharias, pronto, era uma coisa muito bonita também. Lá na altura podíamos utilizar, como era o Arraial das Festas, tinham cozinha, fazíamos comida vegetariana, almoços, assim, vegetariana, vegana mesmo, e assim. E era evento, como tínhamos lá, era muito bonito. Depois mudamos para Lousá, para a nave das exposições, e ali havia uma proposta, pronto, havia vários vertentes. Havia pessoas interessadas de Coimbra que tinham uma loja de produtos biológicos e havia o departamento do botânico. E eles criam, e havia, pronto, e dentro destes elementos do departamento do botânico, eles criam uma coisa destes para Coimbra. E então ali começamos com, pronto, era o Zé Miguel e eu e mais 2 pessoas do botânico que estabelecemos o regulamento para entrar no mercadinho do botânico. Ali nasceu. Chegamos a ser 16, 17 produtores lá. Né?
Mas depois, pronto, este foi degenerar ao longo dos anos. Sempre quando muda, porque a primeira diretora do Botânico que nos convidou ali era a doutora Helena Freitas. E ela era impecável, impecável. Tivemos muito atritos com o terceiro depois dela, com o Antônio Gouveia, que queria estabelecer regras, pronto, mudou com força o mercadinho do lado onde estava a pé dos Arcos para o outro lado da Porta Vasselli, ali a pé do hospital, né, que pronto, já não éramos nada visíveis, já não podíamos fazer publicidade, porque o Antônio Gouveia disse que é preciso estabelecer um protocolo e não pode estabelecer um protocolo com pessoas singulares. E então criamos a Força Associação. Quando está criada, ela saiu. E aquele que o sucedeu nem quis saber nada de nós. E depois, logo depois daí, houve a pandemia, fecharam o Botânico. Ali nós fomos para o Mercado Caiabé, porque já há uns anos tínhamos feito a terça-feira o mercadinho no Caiabé à tarde, no horário pós-laboral. Onde há sempre abertura para se fazer. E nós receberam muito bem, e lá estamos. Deixaste um pão cá? Hol mir noch eine Flasche, aber das steht was später. Tá mesmo? Pronto. Bye, bye. Vou levar com o afro do carreiro. Ele agora faz da gente. Beijinho, Deus. Temos o calor, a força. Até mais. Então vamos agora. Lembras quem é que ela é? Lembras quem elas são? Não te lembras quem elas são? Eu quero cristal! Não compro raia fresca tão depressa. Enjoo. Perguntaste à peixeira hoje, Ana? Não, nem vim cá. Amanhã. Mas também são adultos.
Entretanto, também somos cada vez menos produtores, cada vez menos, ou por, como a Dona Preciosa, ou por idade, ou por mesmo desistiram, ou por encontraram outros meios de distribuição. Havia de tudo. Havia jovens, mesmo jovens, havia pessoas como eu, já com uma certa... Havia pessoas idosas como a Dona Preciosa, tínhamos a Dona Odete, que era de Castelo de Viegas, ali no início também, já com muita idade, e depois desistiu porque estava doente. Depois, pessoas 10 anos mais novas do que eu, não, havia, não, muita heterogeneidade. A única coisa que os uniu era, pronto, o amor pela agricultura biológica. Sim, quando eu para lá fui, já lá estavam, não sei há quando, uns 3 anos, já não sei o quê, porque foi a Dona Carmen, parece que mais outro, não sei quem, acho que foi José Miguel, acho que começaram lá em cima ao pé da universidade. Mas depois mandaram-nos para o outro lado. Depois, entretanto, lá arranjaram a maneira de ir lá para o Botânico. Pela mão do reitor também, que já eram uns grandes, Dr. Adelaide e o reitor, que lá esteve 8 anos na universidade, ajudou-nos sempre nesse aspecto. Éramos bem vistos por uma malta toda, portanto, éramos porque compravam-nos os produtos. Mas havia outros que diziam que a gente estava a defeiar o jardim. Eu não sei, a gente sentia-se ali muito bem, porque estávamos dentro do nosso meio, estávamos rodeados de árvores e de... pronto. Era lindíssimo, era uma bela maneira de passar a manhã de sábado. É verdade. Não é? O mercadinho biológico, vocês estão lá desde o início que aquilo foi fundado ou apareceram depois? Ou seja, ele foi fundado em 2004, a 22 de maio de 2004. No Botânico. Que entretanto depois teve assim agora está ali no Calhabé e não sei se vai continuar ali em princípio. E eu a primeira vez que fiz um mercadinho foi para em 2012, portanto há 10 anos. E já o mercadinho já tinha uma história, não é? O mercadinho de facto já tinha uma história. E foi fácil introduzirem-se no... Sim, porque também conhecia bem a Carmen sabia como eu trabalhava. E quer dizer, foi um processo mais rápido do que a maioria das pessoas. Estavas certificado também? Não. Nessa altura não estavas ainda? E mesmo agora também não estávamos certificados. Quer dizer, estávamos certificados porque criámos um processo de autocertificação, que é o consumidor é que nos faz a certificação. 2004 começamos. Mas sempre ainda que reúne o mercadinho, ponto. O espírito do mercadinho também nunca era de aceitar só produtores certificados. Eu nem estava certificado quando fiz o Zé Miguel e eu, que éramos da parte agrícola, aqueles que estabeleceram o regulamento, não éramos produtores certificados, mas eu muitas vezes disse na altura, nós somos mais biológicos do que aqueles certificados, porque nós temos outros princípios. E era sempre o espírito de aceitar os produtores que respeitaram a agricultura biológica e não só os certificados. Havia grandes lutas por causa disso. A Agrobio quis se meter no mercadinho e logo estabelecer as regras deles, só admitir produtores certificados, e nós dissemos, não, mas nós estabelecemos, não. Depois disseram, pronto, podem ser também não certificados, mas os não certificados têm que ficar longe dos certificados. Mas aqui quem começou eram quase só não certificados. Só havia um produtor, que era a Quinta da Conraria, a quintinha biológica da Quinta da Conraria, que era o único produtor certificado. O resto eram todos não certificados. E fizemos, pronto. E claro, depois desistiram, mas havia lutas e reuniões e mesmo fortes, mas pronto, ali ainda havia outro espírito do que é agora, né? Porque éramos mesmo uma comunidade, um conjunto no início, e nós, claro, não precisávamos de uma associação.
A gente, no início, o horário até era das 10 até às 16, até às 4 da tarde. Então, a gente ficava lá, muitas vezes sem cliente nenhum. Então, falamos, organizamos as coisas. Ou depois, fomos ali ao Instituto de Justiça e Paz, ali ao terraço, comemos uma sopa, bebemos uma coisa e assim discutimos as coisas que eram necessárias. Foi assim muito mais informal, mas funcionava melhor. E então também temos sempre isto aberto, tipo, recebemos sempre muitas pessoas que querem ver como fazemos e isso para nós é que é a verdadeira certificação, é esse. Principalmente o não perder o lado humano, não é? Ter contato com as pessoas. Porque estamos a perder muito isso e o papel veio substituir aquilo que é a relação humana. E então estamos sempre, não, mas está ali o documento. E nem te interessa se conheces a pessoa, sabes o que é que a pessoa é, como é que a pessoa trabalha, o que é que a pessoa pensa. A ideia era termos esta ideia mais formalizada, ou seja, estar, termos mesmo se calhar um plano, ter uma página web, ter assim esta ideia, mas também nos apercebemos que para uma família só isso é difícil, portanto o ideal seria termos 3, 4 famílias e fazermos este circuito de autocertificação, percebes? Ou seja, 3, 4 projetos que envolviam, imagina, 20, 30 famílias e assim seria, estamos um bocadinho sós na ideia. Mas é curioso, porque é uma ideia que agora está a ganhar muito andamento. E mesmo dentro da União Europeia já começa a haver associações a trabalhar com o processo de autocertificação. Ou seja, saindo fora do registro biológico e procurando o tal contacto direto. E isso é bom. Eu há pouco tempo recebi uma chamada se queria fazer parte de um grupo de trabalho que envolvia essa vertente de o que é que se... E como eu já tinha essa experiência, né, do que era a autocertificação, porque sempre foi a minha ideia, rápido me apercebi que o certificado biológico tem muitas lacunas e tem muitas desvantagens, inclusive para o próprio produtor, o que é grave, para além de tu teres que pagar para ser boa pessoa, o que é algo que a mim me assusta um bocado. Porque eu não tenho que pagar nada para eu produzir bem, não é? É um pouco ridículo. Este mercado aqui. Era bom? Tinha muito mais gente? Sim, antigamente. Antigamente, né? Porque era o mercado deste bairro, né? Aqui do Caiabé. E depois? O Pingo Doce estragou. O que é que o traz aqui ao mercadinho? 2 razões. A qualidade dos alimentos que aqui posso adquirir e a confiança que tenho nos vendedores. E neste caso nas vendedoras. Essas são as razões principais. A qualidade, que está ligada também ao bem-estar, à saúde, não é? E também a confiança que tenho. Porque isto é para o mercado em que é preciso confiar nas pessoas. Nós nunca sabemos exatamente o que estamos a comprar, a não ser que confiamos nas pessoas, que é o caso. E costumava também ir ao mercadinho quando era no Botânico? Sim, costumava. E estaria melhor lá? Está bem aqui? Lá tinha a vantagem da diversidade, porque havia muitos vendedores na altura, e tinha também a vantagem do ambiente, por assim dizer, não é? Do ambiente circundante. No meio de um jardim, até diferente de plantar aqui, se bem que entendo que para as vendedoras seja mais cómodo aqui, porque há um teto, não é? Que os proteja do inverno e da chuva e do frio. E por comparação, venho aqui comprar da agricultura biológica, sim, mas nos supermercados, como aquele que está ali, também vendem da agricultura biológica. Sim, mas a qualidade é completamente diferente. Nota-se muito. Porque isto quase sempre é apanhado ontem, não é? Grande parte dos produtos é apanhado ontem, às vezes hoje, não é? No próprio dia, portanto, a frescura é diferente. Aqui, se os produtores não tivessem um certificado oficial... O certificado para mim não é muito relevante. Não é muito relevante porque sei que é possível dar a volta quanto ao certificado. A pessoa pode ter um certificado e ir de manhã à macro comprar legumes, não é? Eu acho mais importante a confiança que se tem nas pessoas do que o certificado, não é?
Não, para além do mais, tenho uma relação de empatia e positiva com as pessoas, não é? Já que venho há tanto tempo, não é? Isso também ajuda, não é? Pois, sim, claro. Eu desde que comecei a vir este mercado biológico, nunca mais comprei nos hipermercados legumes, nem nada dessas coisas. E porquê? Porque não, são coisas completamente diferentes, a qualidade é outra, o sabor... As cores, cheiro, ligam a isso, não sei, notam diferença? Na fruta nota-se o cheiro, claro. E depois, o sabor, claro. E depois é a sazonalidade das coisas, não é? Enquanto se compra cenouras a toda a hora nos supermercados, aqui não. Há na época deles, há na época dos espinafres há espinafres. Eu acho que isso é um bom indicador. E em termos humanos, sentem uma diferença grande ou pequena em relação a ir ao supermercado ou a vir ao mercado? Sim. O mercado é excepcional. Eu costumava dizer, há bem pouco tempo, às pessoas que encontrava, que eu vinha ao mercado não era só para comprar, era para falar com as pessoas. Porque eu gosto de falar com as pessoas e gosto que elas me deem dicas e dão dicas não só sobre os alimentos, sobre coisas que nós podemos fazer em casa mesmo em termos de receitas, culinária, etc. Os produtores? Exatamente. E não vem também mais hipótese até de ter conversa com os outros consumidores? Também, há abertura? Também. Não há? Há essa abertura, sim. Das outras pessoas que também vêm cá comprar produtos. Boa. Acabamos por falar de tudo um pouco. Que é o mercadinho? Acham que está melhor aqui ou que estaria melhor no sítio anterior? Ou tem alguma opinião? Fosse para onde ele fosse, vocês iam atrás? Eu ia, mas já era muito mais agradável no Botânico, pela envolvência em si, pelo espaço, que era muito bonito. Aqui é mais acessível porque nós moramos aqui perto. Para mim é importante ser aqui, por causa disso. Apesar do espaço lá ser mais agradável. Venho semanalmente, terças e sábados, buscar os biológicos. Desde que descobri aqui o mercadinho, é o que eu prefiro comer, porque todos estes vegetais, estes legumes que nós podemos comer, acho que são fertilizados pelo substrato e não pela parte de químico. Lá, nós acabamos por comer porque ela está na raiz e vamos comer esse químico que nos fará muito mal. E então eu, como por exemplo também tenho uma filha oncológica em casa, faz todo o sentido eu consumir e vou sempre. Mas prefiro assim, eu chego ao mercadinho e escolho. Os olhos são os primeiros a comer. A relação humana é completamente diferente. Nós aqui, eu já tenho uma relação com os vendedores aqui no mercadinho familiar. Enquanto nós vamos a um hipermercado e é tudo muito distante. As pessoas, eu cá, tu lá e pronto. E não há possibilidade de diálogo. Fazem-se as compras em silêncio, muitas vezes confusão. É? E costuma vir ao Botânico, quando o mercadinho era lá? Este mercadinho começou no Botânico. Sim. E foi transferido para aqui. Pronto, mas de qualquer das maneiras, a qualquer um dos lados eu iria comprar. Exatamente. Sim. Já visitou a horta de algum destes senhores? Não, por acaso não, mas tenho esperança de visitar. E se eles não tivessem o papelinho oficial da certificação biológica, confiaria neles, não é mesmo? Eu acho que sim. Eu sinto que eles são pessoas credíveis e que nos dão transportam para nós, transferem para nós essa credibilidade, eu acho. Okay. São muito sinceros. E já são 4, ao sábado são 4 ou 5 e todos eles são... E costuma vir ao sábado também? Também. É agradável vir ao mercado? Subdivide-se em 2 partes, deste lado onde nós estamos agora é não biológico e ali ao fundo são os biológicos. É muito agradável. Sim. Aquilo acho que é 1 quilo de açúcar, 1 litro de água e 20 flores, ou são 20 ou 10. Depois mete-se em água de um dia para o outro, depois ferve-se, passado 24 horas está a ferver, coa-se e enfrasca-se em frascos esterilizados. E depois é uma porção para 10 de água. É um refresco de verão maravilhoso, maravilhoso. Mas isso, a minha cabeça, isso tem que ser tudo escrito aí um bocado no papel. Eu ofereço para fazer um chá este fim de semana. Com este está. Está bem. Não, eu pago. Deve ser uma para eu pago para este. Não, eu ofereço. Não. Esse é o pior então, este agora põe quanto de água aí?
Uma caneca. É? É uma caneca. Já está pronto para ir para... A água ferve, mete assim na caneca. Está bem. Espera 5 minutos. É como os outros chás. Pois, espera 5 minutos. Como é delicioso. Eu pago-lhe. Não, ofereço. Obrigada. Ai, que giro. Isto estava lá na quinta, este salgueiro, e foi um dia o Filipe que trouxe. E eu assim, eu também tenho lá disso. Eu não sabia. E depois é que então andei a pesquisar e é flor de sabugueiro. E o sabugueiro é medicinal. Exato. Já depois de casada, o meu marido trabalhava como sogro nas obras e eu gostava de rentabilizar a agricultura. E fartava-me de pensar como é que devia ser, porque as pessoas todas reclamavam que realmente que era muito trabalhoso e que não pagavam, e que éramos, fazíamos porque éramos obrigadas, depois não havia outro remédio. E eu, um dia, gostei sempre muito de ler, e então um dia comprei uma revista, comprei ou deram-me, nem sei, onde falava da agricultura biológica. Eu li aquilo e reli várias vezes, e pensei, então, mas afinal, praticamente nós fazemos agricultura biológica. Não usamos químicos porque não temos dinheiro para os comprar. Portanto, era o estrume dos animais. Era o estrume das ovelhas, das galinhas, dos porcos e isso tudo. E depois, um dia, fui a Penacova, estava lá um engenheiro que tratava dos subsídios para os pequenos agricultores, depois cortaram, acabaram com isso tudo, por isso acabaram com a pequena agricultura. E eu disse, senhor engenheiro, eu vim aqui para me dar uma ideia. Eu gostava de fazer agricultura biológica, para onde é que eu hei de começar? Depois olhou para mim muito sério e diz assim, a senhora quer-se meter numa coisa dessas? Olha, isso é muito complicado. E eu disse, então, e sabe lá se eu gosto de coisas complicadas? E eu disse, olha, só queria que me desse uma palavra, que me dissesse como é que eu hei de começar. Olha, para começar, olha, eu já estou a avisar, é muito complicado. A senhora tem de se associar a uma associação que a vem fiscalizar e tem de se associar a outra associação de agricultores biológicos. E eu disse, até onde é que eu vou encontrar essas associações? Olha, de agricultores biológicos só vai encontrar uma em Castelo Branco e outra, e depois outra em Trás-os-Montes, mas é praticamente só um engenheiro sozinho, e outra em Lisboa. E eu disse, está bem, pronto, eu vou pensar. Vim para casa e disse ao meu marido, e ele, tivesse já era juízo, ele nunca gostou muito de terra, mas acompanhou-me sempre. Que idade é que tinha, Dona Teresa, aí, quando se meteu? Depois, nessa altura, eu já estava, já ia a caminho dos 60. Então, eu, quando fui fazer a formação a Mortágua, a formação da agricultura biológica, já tinha 65 anos. Quer dizer que aquilo não era uma atividade que eu tivesse a tempo inteiro. Ia fazendo nas horas vagas, pronto. Horas vagas, olha, era trabalhar de dia e de noite, não é? E de maneira que, pronto, surgiu daí. Daí comecei e depois, eu até já, mas eu era mais virada para não sei de onde é que veio esta ideia, sempre desde miudita, eu gostei muito de andar a perguntar à minha avó, para que é que serve esta hortelã, para que é que serve a erva cidreira, para que é que serve isto, para que é que serve aquilo, porque eram os medicamentos daquele tempo. Que ela dizia, dói-te a barriga, deixa ver que eu vou fazer um chá disto, vou fazer um chá daquilo, depois eu comecei-me a entusiasmar com aquilo, estava sempre a fazer perguntas. Isto serve para quê? Isto mais, aquilo serve para quê? A partir de nunca mais parei de andar a investigar para o que servia. Então, o meu nome é Maria do Céu, tenho 36 anos, nasci em Chaves e vivo em Vila Nova de Poiares recentemente, há 6 anos, quando conheci o Bernardino. Ele já vivia cá há um tempo. E tu, Aurora? É a Aurora e... Tens quantos anos? 6. 6 anos. Nasceste aqui? Nasceste aqui, não foi? Sim. E estás num sítio bonito ou num sítio feio? Lindo. Lindo. O que é que tu de outras disseste-nos a caminho, quando vinhamos de Coimbra,
que tu não gostavas de... Ainda bem que vives no campo. Porque sinto-me livre. Vá lá, fixe. Bernardino. Sou Bernardino, tenho 35 anos, nasci em Vila do Conde e estou aqui a viver há 11 anos. E começámos um projeto de agricultura em 2011 aqui e estamos a manter ainda esse projeto. Fazendo agricultura familiar, inicialmente éramos 3 amigos, depois vários caminhos foram seguidos por ambos e eu acabei por ficar mais com a parte de produção da terra, e fazer sementes, variedades e produzir comida, que era a minha ideia quando vim para aqui. Criar um máximo de autossuficiência possível, dentro do que é possível, e é esse caminho que ainda percorremos, com maiores ou menores dificuldades, que nem sempre é fácil, mas é o caminho que escolhemos. E já tinham alguma experiência com as agriculturas antes de começar estas vidas? Ou têm familiares ligados à agricultura ou algo assim? Olha, família não temos. Eu tenho a minha mãe. A minha mãe em Angola, ela tinha campo e faziam agricultura, cultivavam um pouco de tudo. Por isso, para ela, algumas das culturas que nós temos aqui, ela conhece e dá muito valor, porque já não se vê certas coisas. E eu, lá em Vila do Conde, família, não tinha ninguém a fazer agricultura, nem os meus pais, nem os meus avós, são todas pessoas que nasceram na cidade. Cidade já média grande, e a minha conexão com a natureza foi um processo, ou seja, já desperto numa idade já mais avançada, 17, 18, em que muito por base da minha consciência, de como comecei a moldar a minha visão sobre o mundo, e essa maneira de moldar que transformou de facto a minha visão sobre o que era o homem, o papel do homem na natureza, a natureza aliada ao homem, os impactos que o ser humano estava a ter sobre algumas atividades, ou seja, a atividade humana em pressão com a natureza, e isso fez-me acreditar que era possível encontrar uma maneira de estar na vida que fosse mais compatível com aquilo com os princípios que eu comecei a adquirir. E isso levou-me 5, 6 anos até me perceber de facto o que eu queria fazer. E onde é que aprendes sobre a agricultura que tu fazes? Como é que aprendes? Inicialmente, lá na cidade ainda, ocupámos um espaço. Qual cidade? Em Vila do Conde. Ocupámos um espaço numa freguesia próxima da cidade e começámos a cortar tudo que era a vegetação que foi introduzida, o eucalipto, acácias. E foi a minha primeira experiência de cultivar algo num sítio muito inóspito e difícil de cultivar, porque a terra é de facto muito fraca. Mas foi ali que tive a minha primeira experiência com a agricultura. Depois, claro, a experiência é algo que vais ganhando com a prática, e depois também tive uns anos aqui na Escola Agrária em Coimbra, e isso também ajudou a perceber, pelo menos, as ferramentas para procurar o que eu precisava. Mas da Escola Agrária tiveste num curso? Estive no curso de Agricultura Biológica, 4 anos. Depois ainda fiz no final de curso era um trabalho sobre milho, que também me deu experiência sobre trabalhar com milho, polinizações, variedades, pronto, deu-me assim. Esse curso deu-te o acesso ao certificado de Agricultura Biológica, não é? Como Sim. produtor. E pronto, e depois daí foi a prática. Depois desse curso foi a experiência e contacto com outras pessoas, e depois fazer a própria experimentação. E de onde é que surge a ideia e como é que foi, assim, por poucas palavras, conseguires o processo entre passar do interesse de fazer agricultura e passar a ser um agricultor biológico que vende coisas no mercadinho biológico, quando ele existiu? Era mais, ou seja, é um pouco tudo num processo, ou seja, tu começas com uma visão de querer produzir para ti, porque não tens experiência, e quando dás conta de facto percebes-te que tens excedentes. E que é possível, com uma dimensão pequena que é que nós temos aqui, poder de facto vender esses excedentes. Portanto, é garantir que tenho sempre esses alimentos, e depois há uma parte que de facto é possível vender. E foi aí que surgiu um bocado também para isto se tornar mais sustentável. E transformar, não é? E depois também a parte de produzir coisas que dá para guardar, e uma pessoa transforma, e preserva, e tem o ano todo. Foi surgindo, mas sempre com pequena produção. Lembro de ir as primeiras vezes ao mercadinho
e levava 5 ou 6 caixas de produtos. Sim. Era o que tinha na altura. E depois, claro, a maneira como tu projetas também a horta anualmente, porque é um trabalho anual, e isso envolve de facto uma rotina que é séria e também é gastante, também é desgastante, mas que depois dá-te então consegues planear, fazer um plano mais ou menos do que vais ter. E foi assim que as coisas, muito lentamente, ou seja, não foi um processo rápido, foi um processo lento, até ter produção. Que é o que convém para consolidar como deve ser. E em termos de agricultura familiar, vocês são mesmo uma equipa, o termo de agricultura familiar, vocês são uma família, trabalham em conjunto, é o vosso emprego, é isto? Em geral? Sim. Não, no geral sim, depois fazemos outras coisas fora, às vezes palestras, oficinas. Sim. Estão ligados a uma associação também, não é? Cosmética natural. Cosmética natural. Todo o leque de... Fazemos várias, ou seja, na verdade não estamos fechados a nada, mas a nossa principal atividade é a agricultura. Com educação Trabalho também. diário. Trabalho diário e trabalhamos em família e equipa, porque eu também contava sozinho há 6 anos para trás. Também era diferente a maneira como lidava. Hoje consigo ter muito mais produção, porque também tenho outro apoio e isso faz muita diferença. Aliás, uma agricultura que seja familiar é sempre mais forte do que qualquer projeto individual, porque tens sempre um apoio, há uma maneira de estar, né, dentro dessa família que te projeta e que te dá vontade e prazer de tu teres mais força para conseguires fazer esse trabalho. É incrível. Digamos assim, eu sou neta de uma horticultura, sou filha de um floricultor. Eu cresci sempre com terra e com plantas. Mas sempre. E logo desde muito jovem, pequenita, ajudava os meus pais e tenho que dizer, eles sempre me compensaram. Sempre ganhei, logo com 6 anos já ganhei o meu primeiro dinheirito. Foi compensado. Disseram, olha, fazes isso, vais receber X. E pronto. E eu sei que com 14 anos, eu disse à minha mãe, bem, ou vou ser floricultora, ou jardineira, ou agricultora, pronto, horticultora, porque mesmo o meu pai floricultor sempre produzia plantas hortícolas, né, assim em viveiro, né, sempre tinham esta vertente. Ou vou ser médica, eu disse, a minha mãe disse, olha, é melhor ires para a médica, porque este é muito trabalho. E até tirei na Alemanha, antes de vir para Portugal, eu tirei 2 anos e meio de curso de medicina. Eu entrei no curso de medicina. Somos 2, sim. Também tirou o primeiro ano. Não, eu fiz ali depois na Alemanha, depois de 2 anos, tens de fazer chama-se o exame preliminar da medicina, antes de entrar na clínica, porque antes é só, pronto, as coisas pré-clínicas, né, e assim. Isso fiz, consegui. Mas depois estava um pouco farta também, porque, pronto, já desde os 15, 16 anos tinha esta tendência para a alternativa, não? Para encontrar alternativas contra a energia nuclear, pronto, medicinas alternativas, estas coisas todas. E, claro, por isso também a agricultura biológica. E depois destes primeiros 2 anos e meio que fiz, pensava eu preciso de um intervalo, porque no curso querem me meter, pronto, o curso era só para medicina convencional. Né? Metem-te em gavetas, tu só podes pensar em gavetas e não podes fugir destas gavetas. E disse que precisava de pronto, criar um intervalo. Um ano, pensei, ano. Então ali surgiu Portugal. Esta oportunidade, estas tantas coincidências que acho que era destino para mim. Não, é mesmo destino. E então, em 2007 entrei na escola agrária e licenciei-me em 2010, licenciei-me em agricultura biológica. Sim. E eles já me disseram, pronto, ali quando lá entrei, disse que quase, como se diz, pronto, era com 20, né? E não podiam dar mais porque não dava mais. Mas olha, não, pronto, isso não interessa. Entrei lá, não tive problemas, toda a gente a admirar-se, sendo estrangeira,
Sendo já, pronto, quando me licenciei já tinha 50 anos, entrei com 47, então, e não ter problemas praticamente nenhum. É uma coisa que acho muito, pronto, inacreditável. Eu sei. A culpa é deste senhor. Coitadinho, tem que fazer ele vai fazer um mestrado sobre mercados de proximidade, essas coisas. E então, hoje veio cá para filmar tudo como é.